Olá, cá estamos para mais uma aula. Eu começo sempre assim. Hoje vamos falar de um bocadinho de teoria de conjuntos, que é para preparar um pouco o terreno para na próxima aula falarmos da lei de Laplace. Portanto, antes de começar a falar em teoria de conjuntos, um, gostava de referir o tipo de experiência que vai ser analisada nesta fase em probabilidade. Portanto, a experiência chama-se experiências aleatórias, que é uma experiência na qual nós não conseguimos saber ao certo o resultado dessa mesma experiência, mas podemos, por exemplo, conseguir saber qual é o conjunto de resultados possíveis. A esse conjunto, que normalmente se chama conjunto universal, ou acontecimento certo, ou até espaço amostral, que se representa muitas vezes por um S, por um ômega e também já vi em alguns livros por U do universo. Esse conjunto todo de resultados chama-se conjunto universal. Por exemplo, se estivermos a lançar um dado, o S é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já agora, esta é a representação do S em extensão, ou seja, elemento a elemento. Também podia ser representado em compreensão, do estilo números naturais entre 1 e 6, inclusive. Pronto, este é outro tipo de representação. Normalmente utiliza-se mais a representação em extensão para depois conseguirmos calcular probabilidades, mas sobre isso falaremos mais tarde. A qualquer subconjunto deste espaço amostral, deste acontecimento certo, deste conjunto universal, é chamado um acontecimento. Há um acontecimento que é especial, que é o acontecimento impossível, ou o conjunto vazio. Por exemplo, podia ser, normalmente representa-se por assim, por um zero com um traço, ou então duas chavetas sem nada no meio, faz sentido que seja representado assim. E, por exemplo, na nossa experiência do lançamento do dado, podia ser simplesmente sair o número 7. Estão a ver? Qualquer acontecimento que tenha elementos fora daquele conjunto de 1 até 6 é um acontecimento impossível. Ainda no capítulo de acontecimentos, em termos do número de elementos, há dois tipos de acontecimentos. Há os acontecimentos elementares, que são os acontecimentos que têm apenas um elemento, acho que o nome acaba por dizer tudo. Por exemplo, sair o 3. O acontecimento A, sair 3, que tem apenas isto. Este é um acontecimento elementar. Depois há os acontecimentos compostos. Por exemplo, o acontecimento sair um número ímpar. É composto porque tem mais do que um elemento. 1, o 3 e o 5. Ok? Antes de analisarmos um bocadinho mais a fundo os acontecimentos, vamos introduzir operações que se podem executar com acontecimentos. Nomeadamente, as duas operações que já foram introduzidas em anos anteriores, que é a interseção e a reunião. Dados dois acontecimentos, eu vou representar aqui este retângulo como um espaço universal, e este ser o meu A e o B. O acontecimento de interseção é simplesmente esta parte aqui no meio. Portanto, isto que está aqui no meio é a interseção do A com o B, que se representa assim, com um U invertido. Acho que muitos de vocês já devem estar habituados com esta notação. Quanto à reunião, que eu vou representar aqui a verde, a reunião representa-se com um U, A reunido com B, são todos os elementos, quer os elementos de A, quer os elementos de B. Portanto, a interseção apenas os elementos em comum, a reunião todos os elementos, quer de A, quer de B. Um exemplo simples disto, ainda voltando ao lançamento do dado. Imaginem que o acontecimento A é sair número primo. Portanto, como primos são os números que são apenas divisíveis por eles próprios e por 1. Por notação, o 1 não é considerado número primo. E depois aquele B de há pouco, sair número ímpar. Neste caso temos o 1, o 3 e o 5. E facilmente conseguimos chegar à interseção do A com B e à reunião do A com B. A interseção são os elementos em comum. Aqui em comum está apenas o 3 e o 5. E a reunião é o 1, o 2, o 3 e o 5. Tá? Ok.
operações com conjuntos e passamos já às propriedades das operações com conjuntos. Portanto, eu tenho aqui uma lista de propriedades das operações. Para começar com a propriedade comutativa, que diz apenas que tanto faz reunir primeiro o A com o B ou o B com o A dá a mesma coisa, e o mesmo com a interseção. A segunda propriedade é a associativa. Se estivermos a fazer a mesma operação com conjuntos, aqui estamos sempre a efetuar a reunião, tanto faz começar por reunir o primeiro com o segundo e depois acabar com a reunião do terceiro, como fazer ao contrário. Reunir aqui, deste lado, estamos a reunir primeiro o segundo e o terceiro conjuntos e só depois no final é que reunimos com o primeiro. E isto também funciona com a interseção. Agora, algo um pouco mais específico desta teoria associada às experiências aleatórias, que é a existência de elemento neutro e elemento absorvente da reunião e da interseção. Primeiro, relativamente ao elemento neutro da reunião, ele é o vazio, porque quando reunimos qualquer conjunto que seja com o vazio, ficamos com esse conjunto na mesma. Recordo que eu estou a pegar em todos os elementos de A e juntá-los com todos os elementos do vazio. Como o vazio não tem elemento nenhum, ficamos na mesma com A. Quanto à interseção, o elemento neutro é o universo. Porque quando estamos a intersetar um conjunto com todos os elementos da experiência aleatória, estamos a ver os elementos que estão em comum a esses dois conjuntos. Portanto, ficamos na mesma com o elemento A. E, inversamente, o S na reunião é um elemento absorvente, porque quando reunimos um conjunto com o universo, ficamos na mesma com todos os elementos. E o vazio é o elemento absorvente da interseção. O princípio é muito simples. Se intersetarmos um conjunto com nada, com nenhum elemento, ficamos com o vazio na mesma. Porque não há elementos em comum aos dois conjuntos. Portanto, o princípio da operação, acho que facilmente, pela definição da operação, nós conseguimos saber qual é o resultado destas operações. Finalmente não na falta distributiva, mas é a propriedade mais delicada, mas eu vou-vos depois explicar um pequeno truque para conseguirmos interiorizar esta propriedade. A idempotência, antes disso, a idempotência diz que se eu reunir um conjunto com ele próprio, fico na mesma com o conjunto inicial e o mesmo com a interseção. Agora, relativamente à propriedade distributiva, eu vou fazer aqui uma pequena passagem para aquilo que se faz nas operações de multiplicação e soma. Quando tivermos uma situação deste género, normalmente fica x vezes y mais x vezes z. Ora, aqui a minha multiplicação é interpretada pela reunião e a soma pela interseção. Então fica A vezes B, ou seja, A reunido com B, cá está, mais, este é como se fosse o meu mais, A reunido com C. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se fizer a passagem da multiplicação, da propriedade distributiva da multiplicação relativamente à soma, se tentarmos identificar numa expressão deste género o que é a multiplicação e o que é a soma, e pensarmos nessa propriedade, que estamos mais habituados a trabalhar com multiplicações em somas do que com operações de conjuntos, facilmente se consegue deduzir esta propriedade da propriedade distributiva da interseção relativamente à reunião e vice-versa. Portanto, esta propriedade é especial porque tanto dá se o vezes for a interseção e o mais a reunião, como ao contrário. O mesmo acontece, claro, com operações, com a operação da multiplicação e da soma. Finalmente, última operação que vamos falar em termos de acontecimentos é o acontecimento contrário. Ora, o que é, por exemplo, o contrário daquele conjunto A que há pouco era sair número primo? São todos os elementos de S que não estão em A. Portanto, no nosso caso, o 1, o 4 e o 6. Ou seja, em termos de diagrama, se este for o meu acontecimento A, o contrário é tudo aquilo que está fora do A. Ok? Propriedades. Uma primeira muito óbvia. Se eu fizer o contrário do contrário, eu volto ao conjunto inicial. Não é? Se fizerem experiência há pouco com aquele conjunto A contrário, se voltarem a aplicar o contrário nesse conjunto, voltamos à parte inicial. Acho que tem toda a lógica do mundo. Depois, duas propriedades importantes que aparecem muito em exercícios de probabilidades, que são as leis de Morgan. Portanto, a primeira lei de Morgan diz que se eu reunir dois conjuntos e depois aplicar o contrário, isto é a mesma coisa que aplicar primeiro o contrário nos conjuntos e de seguida fazer a interseção. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração desta propriedade. Vou fazer dois diagramas de Venn, aqui com o conjunto A e aqui com o conjunto B.
para vocês verem qual é o resultado final, só para termos uma espécie de noção visual de qual é desta propriedade. Por exemplo, neste lado aqui, primeiro faz-se a reunião, portanto a reunião está aqui representada, já há pouco falámos dela, e de seguida fazemos o contrário e ficamos com tudo isto que está fora da parte que está a verde. Deste lado daqui, primeiro fazem-se os contrários do A e o contrário do B. Eu vou fazer o contrário do A. Tudo o que está fora do A, está bem? Esta parte do B também vai contar. E agora vou fazer tudo o que está fora do B. Vou fazer a verde. Tudo o que está fora do B. E agora vou intersetar estes dois conjuntos. Ou seja, vou verificar onde é que estão as duas cores em simultâneo. E vai dar exatamente a mesma área ali. E notem que a diferença entre uma situação e outra é que do lado esquerdo primeiro reunimos depois o contrário, do lado direito primeiro o contrário, primeiro fazemos os contrários em cada conjunto, no A e no B, e só depois é que se interseta. As leis de Morgan também se aplicam se fizermos primeiro a interseção e depois o contrário, vai dar a mesma coisa que primeiro fazer os contrários e depois a reunião. Portanto, tal como a propriedade distributiva, também podemos trocar as operações de conjuntos que o resultado final é o mesmo. Portanto, o que eu menciono aqui é aquilo que já falei há pouco, dos acontecimentos elementares e acontecimentos compostos. E, finalmente, as últimas definições. Portanto, eu esta semana não vou entrar já na lei de Laplace. Como vos disse há pouco, queria mesmo preparar as condições para que possamos, na próxima explicação, estudar mais a fundo a parte da lei de Laplace e aplicações. Portanto, vamos então a estas duas últimas definições, que são a definição de acontecimentos incompatíveis e acontecimentos contrários ou complementares. Aqui nos incompatíveis eu também já vi chamarem-nos disjuntos, e aqui nos contrários também já vi chamarem-nos complementares. Eu já vou explicar qual é a noção por trás destes conceitos, o que é que está por trás destes conceitos. Primeiro, dois acontecimentos A e B são ditos incompatíveis se não tiverem elementos em comum, ou seja, se a sua interseção for o vazio. Por exemplo, ainda no lançamento do dado, se o A for 2, 3 e o B 4, 5, claramente a interseção do A com o B não dá absolutamente nada. Então, estes acontecimentos são disjuntos ou incompatíveis. A segunda noção é a noção de acontecimentos contrários ou complementares. O que é que tem que acontecer para dois acontecimentos serem complementares? Além de não terem elementos em comum, portanto, além de serem disjuntos, a reunião dos dois conjuntos dá o espaço universal, dá o acontecimento certo. Coisa que não acontece, por exemplo, com este meu exemplo do A e do B. A reunião deles dá 2, 3, 4, 5. Faltam aqui dois elementos para ficarmos com S. Portanto, estes A e B são disjuntos, mas não são complementares. Portanto, isto pode acontecer. Podem dois acontecimentos serem disjuntos e não serem complementares. O contrário já não é verdade. Quaisquer par de acontecimentos que sejam complementares necessariamente têm que ser incompatíveis. Está mesmo na noção de complementares que a sua interseção tem que dar o vazio. Tá? Ok, com isto concluímos a aula de hoje, com toda esta parte da teoria de conjuntos. Tem algumas aplicações, especialmente quando forem dadas as fórmulas associadas ao cálculo de probabilidades, alguns teoremas e axiomas associados aos cálculos de probabilidades. De qualquer das formas, normalmente, antes de aplicar a lei de Laplace, convém saber trabalhar um bocadinho com conjuntos para que depois o cálculo de probabilidade seja mais simples e mais acessível. Ok? Tá, até uma próxima aula e bom estudo.